ter o verdadeiro respeito ao outro, não pensar só em mim, pensar no coletivo. Todos nós do Candomblé, Umbanda, Quimbanda, Congo. Que cada um de nós somos um pedaço daqueles que estão lá, do outro lado, no Orum. Yara Ferreira Jesus, de Queto, religião Queto. José Augusto de Xangô Babalorixá. Ivânia dos Santos, candomblessista. Meu nome é Fátima Damas, sou umbandista. Eu sou Yalorixá, Jaciara Ribeiro dos Santos e sou de religião de matriz africana. O Brasil é um país democrático, multicultural, um país de todas as cores, aberto para o mundo, moderno, em desenvolvimento. Um país em que a liberdade religiosa está garantida pela lei. Mas, infelizmente, não existe na prática. Nesse aspecto, o Brasil, tão rico e diversificado culturalmente, vive no passado. Liberdade religiosa, eu tenho fé. 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 Liberdade religiosa, eu tenho fé e muita fé mesmo. Eu acho que o comportamento agressivo, belicoso, preconceituoso e racista é crime. Religião, ela tem como essência pregar o amor e não o ódio. Então eu acho que qualquer segmento religioso que prega o ódio sobre o outro, sobre a pessoa ou sobre a opção religiosa dela, ela está cometendo um crime. Porque na verdade o problema não são os fiéis de um segmento religioso, é a sua liderança religiosa. Porque tudo tem a ver com a liderança que incita e faz esse tipo de pregação do ódio. Ela tem que, de fato, responder perante a justiça pelos seus atos, que não é de religioso, mas sim de alguém que incentiva o crime. Uma coisa é a pessoa não concordar com a minha religião, isso é um direito dela. Está garantido pela Constituição, o direito dela ter opinião diferente da minha e não concordar com o meu caminho. Outra coisa é ela usar isso para me agredir. Isso é um crime. Então as pessoas não devem ficar em silêncio, devem procurar, né, as autoridades policiais, registrar e forçar para que haja a investigação desse crime. É crime. Infelizmente, a intolerância religiosa é tão antiga quanto as religiões. Os primeiros cristãos foram perseguidos pelo Império Romano. Na Idade Média, a intolerância religiosa se voltou contra os judeus e os dissidentes em geral. Na Inglaterra, nos séculos XVI e XVII, os protestantes no poder foram implacáveis com os católicos, tidos como inimigos do Estado. Os ecos desse período persistem até hoje em países como a Irlanda, dividida entre protestantes e católicos. Com a ascensão do nazismo na Alemanha, nos anos 30, e a Segunda Guerra Mundial, 6 milhões de judeus foram mortos. O saldo de tanta intolerância, milhões de homens e mulheres sacrificados por suas crenças. Onisa comum. Como os protestantes encararam esse período de perseguição e intolerância? Essa história da intolerância atravessa os séculos. A Igreja Católica não nasceu num clima favorável
Os muçulmanos, eles enfrentam várias formas de preconceito. O cristianismo experimentou, já desde os primeiros anos da sua existência, a intolerância da parte daqueles que viam a religião cristã como uma ameaça para o poder dominante. A Igreja Romana, nos séculos notadamente 16, quando a Reforma Protestante se houve, levantou-se contra os protestantes, aconteceram várias perseguições, consequentemente a isso as diásporas, ou seja, a fuga dos protestantes para os vários continentes, inclusive o Brasil, como eles encararam, obviamente, tentando buscar não só a preservação, mas também a marcação das suas convicções que se haviam naquela época, especialmente a partir de Martim Lutero e também João Calvino. A Inquisição foi um dos momentos mais trágicos da história judaica. É um momento de intolerância, um momento de violência, um momento de incompreensão. E isso serviu como quase que o início de tudo que veio acontecer depois. O nazismo é filho da Inquisição. Até hoje nós sofremos com isso, nós não esquecemos, nem iremos esquecer, assim como a gente também não esquece o Holocausto. O Holocausto, ele não atingiu apenas os judeus, ele atingiu o mundo inteiro, vários grupos foram atingidos de maneira direta, os judeus tiveram a maior perseguição, mas igualmente foram atingidos ciganos, homossexuais, testemunhas de Jeová, portadores de deficiência física, comunistas, inimigos do regime. E quando a gente diz claramente que um racista, um preconceituoso não se contenta com seu primeiro alvo, a história do Holocausto demonstra isso. Existe aquele preconceito que é estruturado de uma forma até psicológica, de modo a que as pessoas passem a ter medo de conhecer quais são as bases do Islã, quais são os pilares da sua crença e quais são as prescrições da sua prática. Além de outras questões que estão relacionadas a uma prática proselitista de determinados segmentos religiosos que atacam não só os muçulmanos, como também a outros segmentos religiosos, mas vez por outra, tanto na mídia escrita como na mídia em geral, televisada principalmente, a referência ao Islã e aos muçulmanos está eivada de estereótipos e que sempre classificam o muçulmano como terrorista, como fundamentalista, enfim, com toda uma terminologia pejorativa que antecede o vínculo da referência muçulmano ou islâmico. No Brasil, as religiões de matriz africana lutaram durante séculos contra o preconceito, a discriminação e a intolerância, desde a chegada dos primeiros africanos no século XVI. O auge dessa perseguição aconteceu na década de 1920, principalmente em Salvador, na Bahia. A segunda geração pós-abolição dava início à luta para reafirmar suas crenças, num momento em que o Estado buscava assimilar padrões culturais europeus. Isso tem a ver com uma sociedade que tem valores eurocêntricos muito fortes, né? Onde tudo aquilo que está associado à questão negra está associado ao que é negativo. Então toda perseguição ao culto afro não é só uma perseguição aos cultos afro, é uma perseguição à identidade do diferente, ao ser diferente. Primeiro, os primeiros registros se dão na escravidão, né? Na medida, inclusive, que havia uma perseguição muito clara da Igreja Católica e que, para se professar a religiosidade, você tinha que fazer uma aculturação, né? Exemplo, os escravos, para reverenciar em Ansan, dizia que era Santa Bárbara. Para reverenciar algum, virou São Jorge. Mas talvez não tenha uma religião que mais doou valores culturais importantes de identidade para a sociedade brasileira do que as religiões de matriz africana. Foi dela que nasceu o frevo, foi dela que nasceu o samba, que nasceu o samba de roda, que nasceu a capoeira, que nasceu o lundum, que nasceu o maracatu. Em 1934, Mãe Aninha, uma das